Pessoal, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês aqui presentes. E quando nós estamos desenvolvendo qualquer tipo de interação social, de início se faz necessário uma apresentação, mesmo que ela seja de forma breve. E esse é o nosso intuito. Quem nós somos, o que fazemos, qual é o objetivo do Plano Sanear e o que o Plano Sanear está fazendo aqui. Bem como o que essa equipe de 5 integrantes tão multidisciplinares do Plano Sanear estão desenvolvendo hoje aqui no município de Saúde, nesse estado que eu amo muito, que é a Bahia, né? Eu sou baiano, então tenho uma paixão muito grande pela Bahia. Bom, eu sou o João Vitor Fagundes, eu sou integrante do projeto Plano Sanear, sou servidor público judiciário do TJ da Bahia e tenho também a grande satisfação de poder colaborar com esse projeto de extensão, que é o projeto Plano Sanear. Sou acadêmico de psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu estou aqui representando uma porção diminuta do setor de mobilização, que é tão grande, composto por uma equipe tão grandiosa também de muitos outros profissionais. Aqui nós temos a presença do nosso coordenador da Bahia, o grupo de trabalho da Bahia, que é o coordenador Carlos Evangelista, engenheiro agrícola-ambiental. Temos também o nosso querido amigo Rodrigo, que faz parte do setor de comunicação, assim como Pedro, que também é das engenharias, ambos da Universidade Federal do São Francisco. Temos nosso querido amigo Davi, que nos dá todo esse suporte, também integrante do projeto Plano Sanear, e ali tendo um nicho na comunicação social. Mas o que é o projeto Plano Sanear? Né? Para darmos boas-vindas, também não poderíamos deixar de forma invisível o nosso querido Zé Planinho. Está compartilhando a tela? Tá, só um instante. Bota aqui para mim o... Tu bota aqui. Um slide. Lá. Isso. Lá. Aqui, ó. Lá. Aqui, ó. Isso. Lá embaixo. Aí. Isso. Perfeito. Bom, pessoal, um outro integrante da nossa equipe é o querido Zé Planinho. Nós temos uma identidade visual, que é esse grande mascote, né? Tem um pezinho aqui, né? Vou fazer uma descrição para melhor ter um intento quanto ao nosso Zé Planinho. Ele está com uma botinha laranja, amarelinha, e ele tem cores bem típicas do nosso projeto, que está passando por uma nova modificação na sua identidade visual. E nós temos aqui uma prancheta, trazendo sinônimos, de forma muito metafórica, de trabalho, né? Um chapeuzinho ali, e esse é o nosso mascote. Também integrante da equipe, nós não pudemos trazer ele hoje em seu 4D, né? Infelizmente, mas nós estamos aqui trazendo ele presente no nosso slide. Bom, clica para mim. Não está passando o slide. Perfeito. Mas o que é o nosso evento público? Nós realizamos uma reunião hoje, que foi a primeira oficina realizada com os comitês aqui no município de Saúde, e teve muita colaboração por parte dos munícipes, mas o evento público é esse espaço que garante não somente a participação social, mas que a gente consiga ter uma maior integralidade. De certa forma, esse é o momento em que a população local, representada pelos seus diversos segmentos sociais da sociedade organizada, possam participar de forma conjunta. Vejamos, hoje, o que eu gostaria de frisar é que toda colaboração do conhecimento é uma colaboração coletiva. Não há como pensar uma colaboração científica sem considerar o conhecimento popular. E é exatamente por isso que a representação social se faz tão necessária. Quando nós estamos concebendo os objetivos da realização
do evento público, nós pensamos em sensibilização da população, mas para pensar a sensibilização da população, precisamos entender primeiro o que nós estamos trabalhando. Porque o que é que nós estamos desenvolvendo? Como pensar um sentimento de pertencimento com o meio ambiente ou um sentimento de importância com a importante temática que está sendo desenvolvida aqui no município, que é a elaboração de um plano municipal, sem que toda a sociedade esteja de forma igual, inteirada sobre as informações do que está sendo desenvolvido. Então, para pensar sensibilização, precisamos também garantir um processo de comunicação de sucesso. E o que é uma comunicação de sucesso? O que é garantido no seu artigo 23 do decreto regulamentação, que é o 7.217, que vai prever diretamente o que nós entendemos como conhecimento social de forma democrática, garantindo que toda a sociedade, de forma igual, tenha acesso às informações. O objetivo, portanto, do nosso evento é sensibilizar a população quanto à importância dessa participação na elaboração do PMSB e o porquê que é importante a participação social e o engajamento social, durante todas as etapas do processo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês ouvem a palavra saneamento básico, o que vem à cabeça de vocês? Esse é o momento para que vocês possam apresentar suas contribuições. O que vem à cabeça quando vocês ouvem a palavra saneamento básico? Quem gostaria de colaborar comigo, sinaliza com a mão, por favor. Leva ali o microfone. Pode falar o seu nome e, em seguida, apresentar a sua contribuição. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quando se fala em saneamento básico, a primeira coisa que vem em minha mente é a reutilização da água que foi lançada na rede de esgoto. A primeira coisa que vem na minha mente. Ou seja, saneamento básico tem a ver com reutilização. Maravilha. Quem mais pode colaborar? E não me apresentei, mas sou Tiago Cunha, condutor ambiental aqui na Cidade de Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Valdemar, trabalhando aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, juntamente também com o Tiago e alguns representantes aqui também. Saneamento básico é um conceito, né, que ele traz uma ideia que constitui várias ações e vários setores dentro dele, né? Você pensar em saneamento básico, você pensa naquilo que constitui o básico, de fato, a integridade, da dignidade, né, de você viver dentro da sua comunidade com esse cuidado, né, desse saneamento. Mas é interessante a perspectiva da gente contribuir na ideia de um saneamento básico integral mesmo, que constitui, como vocês têm a equipe multidisciplinar, exatamente, está inserindo, de fato, a participação popular na ideia desse conceito, porque envolve várias temáticas, inclusive a ideia do gerenciamento de resíduos, né? E aí perpassa toda também uma cultura de tratamento com os resíduos, de gestão dos resíduos também. Então, o saneamento básico está muito relacionado com também a cultura organizacional de uma sociedade, de uma comunidade, para conseguir, de fato, constituir esse direito, esse conceito na prática. Maravilha. O colega também quer colaborar? Em seguida, a senhora aqui, está inscrita. Eu sou Edmilson, conhecido como Marlon, vereador da Cidade de Saúde. Eu acho que saneamento básico é a prevenção a doenças, não deixar o esgoto a céu aberto, não poluir os rios. Eu acho que é um ato de prevenção. Isso. Maravilha. A senhora aqui está inscrita. Mais alguém?
Boa tarde, sou Conceição. Quando eu ouço falar em saneamento básico, o que vem na minha mente logo é a saúde, né? Porque, assim, quando nós temos um saneamento básico na nossa comunidade ou na nossa cidade, que ele aconteça de verdade, então, assim, eu penso na saúde, né? Porque quando você chega em uma determinada rua, que você vê esgoto a céu aberto, que você vê a criança ali, que você vê alguns animais, então, assim, isso tudo a gente já pensa logo na saúde, pelo menos eu, né? Já penso logo, e cadê o saneamento básico? Porque nós pagamos, né? Na taxa da Embasa, já vinha lá aquela taxa lá de saneamento. E muitas vezes a gente paga, e nem a própria Embasa faz valer essa taxa que ela recebe, né? Então, a minha opinião, quando falo em saneamento básico, já vem logo na minha mente a saúde. O senhor lá atrás quer colaborar também. Estou gostando de saúde, vocês estão bem engajados, né? Boa tarde, meu nome é Carlos. A colocação de todos os participantes aqui foi fundamental, porque inclui, né, que o saneamento básico tem todas essas características, desde a poluição, ao tratamento, a rede de esgoto, a água potável, tudo aí, todas essas ações aí faz parte do saneamento básico. Perfeito. Alguém mais? Mais alguém? Que vive e também dentro da perspectiva da poluição que a gente está gerando e também que a gente precisa se adaptar a essa poluição, né? E conseguir trazer o básico para a população, né? Para se adaptar. Não é nem para trazer mais a sustentabilidade, de fato, mas a adaptabilidade. Maravilha. Você é o Valdemar. O Valdemar, ele traz um conceito muito interessante quando ele fala de adaptabilidade e bem como foi complementado de forma brilhante pelos demais colaboradores. Eu gosto muito desse conceito de adaptabilidade porque não tem como pensar desenvolvimento humano sem pensar adaptação. No século XIX, nós tínhamos ali uma escala de 1 bilhão de habitantes na escala mundial. Quando nós migramos para o século XXI, nós atingimos ali uma escala de 7,3 a 7,5 bilhões. Então, nós saímos de 1, fomos para 7,5 bilhões na escala mundial. Em 2023, nós fomos surpreendidos com outro boom. Chegamos a uma escala de 8 bilhões em uma população mundial. Então, nós estamos crescendo. Isso mostra que a taxa de natalidade está em alta. Bem como o que, na verdade, a Organização Nacional das Nações Unidas tem trazido, bem como a Organização Mundial de Saúde, é que as estimativas para 2060 é que nós vamos atingir 10 bilhões em uma escala mundial. Pensar sobre isso é importante, porque quando nós pensamos o crescimento humano, o crescimento populacional, não tem como pensar esse conhecimento ou pensar esse crescimento distante de adaptabilidade ambiental. Por que é tão importante pensar sobre isso? Porque quando nós consideramos a natureza como uma parte alheia ao corpo, como se nós não fizéssemos partes da natureza, como se a natureza fosse um local à margem, apenas com o intuito contemplativo. Eu vou à cachoeira, contemplar a cachoeira, mas eu não integro o território onde essa cachoeira está. O comportamento que se desenvolve em um ser ou em um sujeito que não desenvolve pertencimento ambiental é o descuido, bem como o aumento das agressões nocivas que nós cometemos com o ambiente. Por que nós estamos falando sobre pertencimento, crescimento ambiental, crescimento populacional? Por que nós precisamos pensar todas essas estratégias? Para chegar no entendimento do que é saneamento. Vocês vão ter que me ajudar com o slide.
que ele não está me ajudando. Para chegarmos no entendimento do que é saneamento básico. O que é importante entender? E aqui eu acredito que a gente consegue apresentar melhor o Plano Sanear para vocês. O Plano Sanear é um projeto de extensão executado pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Se é um projeto executado por uma universidade, o primeiro entendimento que nós precisamos ter no que diz respeito... Pode passar. O primeiro entendimento que nós precisamos ter sobre o que é um projeto de extensão e por que as universidades desenvolvem esse papel tão notório na sociedade. É simples. Quando nós migramos ao conhecimento científico, nós assumimos a responsabilidade de devolver para a sociedade uma resposta cientificamente aplicada e validada para solucionar problemas sociais. Então, a missão da universidade pública é dar respostas efetivas para solucionar problemas sociais. Desigualdades sociais são problemas? Sim. A universidade precisa pensar soluções cientificamente validadas. Políticas públicas para povos tradicionais é um problema hoje? Temos que pensar elaborações mais específicas? Sim. Quem é que tem que apresentar esse retorno? Todo o campo de conhecimento científico precisa apresentar soluções. Quando pensamos políticas de prevenção a doenças, quem deve investigar? As universidades que têm um compromisso com o conhecimento, de, a partir de uma investigação, encontrar as respostas para solucionar esses problemas. Então, o papel das universidades é notório em uma sociedade, pelo simples fato que o compromisso da universidade é apresentar soluções para as problemáticas, a partir de investigações cientificamente validadas. Por que João está falando sobre isso? Porque o papel da universidade anda junto com o papel da política pública. O que é uma política pública? Normalmente a gente eleva muito isso para o juridiquês, né? E fala num grau de formalidade, impossibilitando que a comunidade tenha acesso às informações e pouco consiga reivindicar. Porque quando nós não conhecemos, o ato de não saber, muitas das vezes prejudica a reivindicação. Então, qual é a nossa finalidade hoje, se não democratizar a informação? Política pública, a grosso modo, são todos os esforços, as ações, os programas, as campanhas desenvolvidas pelos agentes de governo para solucionar problemas específicos. Então, a universidade caminha junto com a política pública. Porque não tem como apresentar uma resposta específica sem comprovação científica. Então, a sociedade entende que o papel das universidades é apresentar a solução e do governo executar. Portanto, há uma tarefa complementar. Percebamos aqui, né? O governo em conjunto com a produção científica. Mas o que é ciência? Eu gosto sempre de definir tudo direitinho, pessoal, porque eu acredito que uma das grandes problemáticas hoje é a falta de definição e conceito. A gente fala demais, a gente formaliza demais e desuniversaliza a informação. Vamos possibilitar que todos tenham acesso de forma igual, para que quando eu avance, todos estejam inteirados sobre cada conceito que nós vamos trabalhar. Ciência é o conhecimento capaz de apresentar soluções. Tecnologia é o saber prático da ciência. Então, você pega lá toda a investigação, cria uma tecnologia para solucionar um problema. Exemplo, remédio é uma tecnologia. Porque o remédio é a resposta de uma validação científica para solucionar uma problemática de saúde. Então, não temos como pensar soluções sem o papel notório das universidades, e agora entra vocês. Sem o papel destacado, enfatizado, indissociável do conhecimento popular. Porque nós não conseguimos mais pensar desenvolvimento científico sem escutar as queixas e as necessidades locais.
Nós não conseguimos mais pensar que a ciência se desenvolve de forma distante da população, que o povo não traduz as suas queixas, não apresentam as suas queixas. Portanto, a primeira importância da participação social são vocês quem anunciam as necessidades específicas para que a gente traduza as necessidades em um conhecimento científico para solucionar o problema. Então, percebam, nós temos muitos agentes aí, né? A sociedade civil, e aí eu vou fazer outro recorte. Eu adoro complexificar, né? Vocês me acompanham. Estudante de psicologia, a gente gosta de fazer isso. Vocês me acompanham. Eu primeiro dei o papel notório das universidades, o papel insubstituível da participação social. Também dei a tarefa não delegável do governo, e agora eu quero aumentar a importância da participação social. Porque para garantir a participação social, nós precisamos garantir que todos os segmentos da sociedade estejam representados. Quando nós fazemos um recorte da população e nós ouvimos apenas uma área específica ou um grupo social específico, nós não conseguimos ouvir de forma integral todas as necessidades. Então, ouvir a sociedade não é a mesma coisa do que ouvir a população urbana. Se você não consegue considerar as necessidades da zona rural, isso ainda não é uma escuta integral das necessidades. Ah, mas nós estamos produzindo melhorias para qual população? Quem é que fica de fora quando nós pensamos melhorias? Se grupos ficam de fora, não há participação social. Se alguém foi deixado de ser ouvido, não há participação social. E quando não há participação social, não tem eficiência política. Por uma coisa bem simples. Somente aquele que vivencia pode apontar suas necessidades específicas. Pode estabelecer as diretrizes do que a ausência de saneamento provocou para ele. Para a população do campo, para os povos tradicionais. E, portanto, ouvir uma população é considerar toda ela, com os diversos recortes que podemos fazer. Por que meu olho brilha quando a gente está falando sobre participação social? Porque, inicialmente, eu gostaria de destacar o protagonismo das mulheres, né? Que aqui estão, mais uma vez, em sua grande maioria, demonstrando não somente a visibilidade de gênero e o quanto estão inteiramente engajadas com melhorias estruturais. Porque você sabe o que é que não é raro? É que a ausência de saneamento atinge diretamente populações mais vulnerabilizadas socialmente. Então, quando nós estamos pensando em saneamento, nós também pensamos em inclusão dos mais desprovidos, dos menos assistidos. Então, saneamento movimenta as engrenagens de uma estrutura da sociedade e mexe em todas elas. Porque ninguém tem um bom desempenho educacional com a ausência de saneamento. E aí o saneamento vai lá e aponta para a pauta da educação. Não há como pensar saúde, como a colega muito bem trouxe, sem pensar uma política preventiva. Porque como é que é concebível a imagem de crianças brincando no esgoto? É uma imagem que não se compõe. A gente não consegue nem pensar em interação social em um ambiente que não tem dignidade. Porque para nós a dignidade é tão inerente, o colega bem trouxe, é básico e é fundamental, por isso que está na Constituição, como um grande mandamento, a nossa carta magna, aquilo que tem que ser cumprido, e melhor, o que nós estamos falando aqui.
universalizado. Por que nós falamos de universalização? Porque a universalização é o compromisso de que todos estarão incluídos. Porque a política de saneamento traz resultados, indicadores, que nos mostram, por exemplo, a diminuição da mortalidade infantil. E se há uma preocupação com o desenvolvimento, eu que sou da área da psicologia, sempre puxo para a minha área, né? Amo fazer isso. Como pensar um desenvolvimento adequado durante a vida se não há um investimento adequado na infância? E aí nós mobilizamos todos os setores. Porque não é só da infraestrutura. É também política de assistência social. Né? É política de reparação de toda uma estrutura de desigualdade social. Saneamento é uma política pública, olha que incrível, que traz também reparações históricas de uma má organização geográfica em que os mais pobres são afastados para as áreas de pouca assistência e, portanto, garantem uma certa invisibilidade desses. E o saneamento vem como uma política de dizer todos vocês vão participar, trazendo as queixas, de forma que é somente essa participação social, com todos os segmentos da sociedade representados, líderes sindicais, representantes de comunidades, representantes de povos tradicionais, aqueles que têm uma maior aproximação com a sua própria realidade, poderão trazer as queixas. E aí sim, nós pensamos soluções. Depois eu te passo, tá? E o saneamento, como foi muito bem trabalhado por vocês, eu gosto desse engajamento, né? Porque não há como pensar saneamento sem o conhecimento popular. Porque são vocês quem sofrem diretamente com a precariedade do serviço de saneamento, como foi denunciado, com a ausência do serviço, ou com os resultados que a ausência do saneamento traz a longo prazo. Na saúde, na infraestrutura, na educação, nos danos nocivos ao ambiente e, portanto, a ausência de saneamento também compromete a integridade ambiental. É por isso que a Lei 11.445 de 2007 vem garantir que o saneamento seja um setor institucionalizado para os 3 entes da federação. Para a instância federal, a estadual e a municipal. Por que nós temos essa concepção a partir da norma legal? Quando nós distribuímos uma política pública para 3 agentes trabalharem em conjunto, nós garantimos a universalização do serviço dentro de todo o território nacional. Então, imaginemos o Brasil muito gigantesco, uma fatia de pizza, né? Imaginemos uma pizza com vários recortes. Se cada uma das fatias, um recorte geográfico, for um território e todos eles tiverem igualmente o acesso à distribuição dos ingredientes da pizza, nós vamos garantir que todo o território nacional tem acesso não somente a recursos, mas à dignidade humana e que nós possamos garantir que toda a população, em um contexto nacional, tem acesso ao que é dignidade e que deve ser universalizado. Mas a lei, ela compreendeu já em 2020, né? Um pouquinho mais à frente, mas teve seu decreto de regulamentação, o 7.217 de 2010, que ele no artigo 23 trazia algo interessante. Ele dizia assim, olha, tem como aplicar. Só não tem como aplicar sem participação social. Porque se todos os representantes da sociedade não estiverem lá devidamente representados, essa política ainda não garante inclusão. É um conhecimento alheio às necessidades do povo. Então, para aplicar, tem que considerar a dinâmica do povo. Aí definiu, olha que coisa linda.
conhecimento popular como um conhecimento válido. Eu não gosto muito do entendimento de que o conhecimento popular ele é pouco científico ou pouco importante. Porque é ele que denuncia a realidade da queixa. Ele tem um peso fundamental no desenvolvimento de uma política pública. E aí nós vamos andando mais um pouco a partir do decreto de regulamentação e chegamos na 14.026, que traz atualizações muito mais interessantes. E diz assim, olha, lá no seu artigo do 25 ao 26, ele vai trabalhar um outro conceito. Controle social. Porque ele disse assim, olha, eu entendo que tem que ter participação. Mas como é que existe participação sem controle social? Vamos destrinchar essa palavra, controle social. O que é controle social? É a garantia que toda a população tem acesso às informações de forma tão democrática que a participação acaba acontecendo de forma simultânea. Eu estou tão inteirado, eu sei tanto sobre o que está sendo desenvolvido, eu sei de cada informação que está sendo desenvolvida, que eu me enquadro para participar. Como é que nós garantimos o controle social? Munindo, alimentando, nutrindo o povo de conhecimento. Capacitação. O que é a capacitação, se não essa colaboração do conhecimento? De fazer com que todos vocês possam estar devidamente intentos do que está sendo trabalhado e elaborado no município. Portanto, não há como pensar a participação social sem garantir que todos tenham acesso às informações. É por isso que a gente tem todo um cuidado de como vamos passar as informações. Porque meu único objetivo hoje, e se eu não cumprir isso, eu não terei sucesso na minha missão e no objetivo da minha apresentação, é que todos saiam daqui sabendo o que é saneamento e o que é um PMSB. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter cumprido a missão mais importante da comunicação: garantir que o outro entenda. Porque esse é o fundamento da comunicação, né? Não é falar chique demais. Garantir que o outro entenda. Se eu conseguir cumprir isso, se tiver alguém daqui da educação que me corrija. Se eu conseguir cumprir isso, cumprir a missão, né? Eu peço até perdão porque eu não tenho alma de palestrante, né? Eu me enquadro mais com... Eu quero ser professor, então esse é meu objetivo. Então, compreender saneamento enquanto política pública, enquanto aplicação científica, é também garantir 4 eixos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais nítido isso. Eu tenho um vizinho que ele é pedreiro, e uma vez eu perguntei para ele, olha, seu José, o que é que garante uma excelente construção? Fiz essa mesma pergunta depois para um pessoal da engenharia civil, e eles disseram assim, olha, a grosso modo, o alicerce. Tem que ter um alicerce muito bem feito, né? Ou seja, a base é muito importante. Aí por isso que a gente vai reivindicando a educação, né? Ali primária, da base, porque tem que estar boa. A gente entra nisso em outro momento. Mas é muito importante pensar a base, né? Que a base dá sustentação para o resto. Aí quando você tem uma base precária, você tem prejuízo no futuro. Então não é melhor gastar com política de prevenção, né? Vamos gastar um pouco mais, para evitar uma infiltração, né? Investir mais um pouco aqui na base, para não ter prejuízo no futuro. O que nós entendemos como saneamento? Para entender saneamento, precisamos considerar 4 pilares. Eles são a base do saneamento. Eu dei essa ilustração para vocês conseguissem entender. O primeiro pilar, abastecimento de água. Não há como pensar saneamento sem pensar abastecimento. É dignidade, lembra? Vamos juntando tudo que eu já trabalhei. Dignidade, universalização de serviço, garantir que todos tenham acesso, inclusão social. Dignidade de acesso. Água.
os mananciais hidrológicos e como nós vamos fazer com que exista o abastecimento. Esgoto sanitário. Tem como pensar saneamento sem esgotamento sanitário, gente? Não tem como. Então, primeira coluna, água, abastecimento. Esgotamento sanitário. Segundo, manejo de resíduos. Sabe por que isso é interessante? Porque o descarte inadequado de resíduos, ele fragiliza diretamente a integridade ambiental e o controle sanitário. Então, eu tenho prejuízos ambientais pela própria movimentação humana. E aqui, ó, melhor ainda, drenagem e manejo de águas pluviais. O colega trouxe algo excepcional, adaptabilidade. Como nós vamos lidar com aquilo que está fora do nosso controle? Como a cidade está pronta para reagir aos fenômenos naturais? Isso é adaptabilidade. E melhor, por que a gente se preocupa com as cidades? Porque a cidade, ela é o maior artefato humano. O pessoal da geografia que não gostar dessa expressão, puxa minha orelha no final. Por quê? Porque as cidades foram os aglomerados urbanos que se estabeleceram no meio do ambiente e se tornou nossa moradia artificial. Criamos laços nas cidades. A gente desenvolveu um afeto pela vizinha que nunca viu na vida. Entra na minha casa, eu dou bolo, né? A gente troca vasilha. Eu faço isso com as minhas vizinhas, eu adoro. Eu tenho uma vizinha minha que tem um bolo maravilhoso. A gente troca sempre, né? Vínculos consanguíneos, estabelecemos um vínculo familiar, sanguíneo, parentesco. Estabelecemos relações com outros sistemas de famílias. Um ambiente chamado, o ambiente mais incrível que existe na sociedade, escola. Eu, com a minha cultura familiar, me encontro com outra pessoa com cultura familiar diferente. Olha que coisa maravilhosa. Na cidade, existe interação social. Para além do meu entorno. Para além do que eu estou acostumado a ver. Para além do que eu aprendi a vida toda. Eu vou aprendendo mais. Veja, a cidade é um ambiente onde a interação acontece. Se pensar a cidade sem pensar adaptabilidade, é não considerar saneamento. Portanto, quando nós trabalhamos drenagem, nós estamos considerando a capacidade que teremos de nos adaptarmos no meio do ambiente, enquanto grande núcleo social, com várias moradias repartidas, né? Essa casa é a minha, daqui para cá é a casa da minha mãe, né? E isso é importante pensar, porque saneamento ele é o conjunto de serviços ligados à infraestrutura, em operacionalizar a ação dos serviços, como vai ser operacionalizado, como vai funcionar a mecânica para promover dignidade humana. Isso é saneamento. Chique, né? Mas o que é um PMSB? Né? João, você falou de saneamento, fala de PMSB, vocês estão falando tanto de PMSB, o que é um PMSB? PMSB é Plano Municipal de Saneamento Básico. Calma, calma, o nome é grande, mas o João vai descomplicar. Plano envolve planejamento. Municipal tem todo um parâmetro organizado, sistematizado, com a realidade do município. De saneamento, em que envolve todo aquele conjunto de operacionalizações que nós já trabalhamos. Mas vamos lá. O plano municipal de saneamento, ele é um conjunto de vários livrinhos, que nós chamamos de produtos. Eu gosto de produto, né? Porque na matemática, eu vou lá para a matemática. Quando a gente tem o resultado de alguma coisa, a gente chama de produto.
Né? Fator, fator, produto. Dois números se multiplicam, nós temos o produto. Quando há uma multiplicidade de colaboração com as informações do município, da realidade local, nós temos um produto. Então, cada produto desse compõe um plano municipal de saneamento básico. O produto A, nós chamamos ele de atividades iniciais. Nós temos o produto B, em que as estratégias de mobilização, de comunicação, de controle, de participação social. E depois nós vamos para o produto C, enquanto um diagnóstico participativo, técnico participativo. Veja o nome, técnico participativo, porque tem a participação da população, contribuindo com o conhecimento local, e essa participação popular, ela é traduzida em conhecimento técnico, que vai lá para o produto D, para que a gente pense em um prognóstico, em uma solução conjunta, considerando as queixas específicas da sociedade municipal, da realidade municipal, traduzidas em conhecimento técnico e que vão ali conceber, olha, essas metas que nós podemos estabelecer aqui, quais são possíveis de serem realizadas? Olha, isso é possível, isso não é, isso funciona. Isso é um plano municipal de saneamento básico, que depois também vem com toda a composição de indicadores. Para a gente medir o desempenho de algo, a gente pode recorrer à escala quantitativa, né? Numérica. A gente põe um bando de número lá, isso é uma matéria maravilhosa chamada estatística, e a gente vai medindo. Olha, vamos saber se essa política é eficiente. Então, vamos diminuir a desigualdade de pessoas pobres, dando a elas dignidade de acesso à alimentação. Pronto. Vamos desenvolver uma política pública no município para que um grupo populacional que tem uma certa vulnerabilidade social acesse a alimentação. Vamos pegar do dia que a política pública foi desenvolvida e vamos medir no fim daquela escala que a gente projetou. Olha, alcançamos bons resultados, tivemos um melhor desempenho escolar, tivemos mais dignidade do acesso de atividades que são básicas, alimentação, como um princípio basilar. Tivemos também maior interação social, porque ninguém interage com fome. E percebemos e chegamos a uma conclusão muito específica. Essa política pública é eficiente. Indicadores. Você vai medir, você vai indicar o desempenho. E por último, é quando a gente diz tchau, tchau para o município, que a gente entrega a minuta com o produto, e aí ele vai se tornar lei. E aí é com vocês. Isso é um plano municipal de saneamento. Mas qual a importância? Bom, eu falo muito, né? E a gente falou sobre inclusão social, que é importante porque ele compõe uma das engrenagens do Plano Municipal de Saneamento. Não existe inclusão social sem uma escuta de toda a realidade, dos diversos segmentos sociais organizados. É por isso que toda a sociedade precisa estar engajada. Ah, mas o José, lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também tem que estar, porque ele vai apresentar uma realidade que é própria do grupo que ele pertence. Mas eu sou apenas integrante de um grupo de mulheres do município. Também é importante, porque dessa forma nós vamos entender a realidade sua enquanto mulher, integrante desse grupo. Quais são suas vivências com saneamento? Traga. Ah, mas eu não tenho toda uma linguagem rebuscada. Não importa. Eu não fui alfabetizado. Não interessa. Você tem contribuições muito importantes para pensar o desenvolvimento do seu município quanto a saneamento. Isso é inclusão social. Lembra? Ninguém fica de fora. Toda vez que vocês ouvirem inclusão, vocês lembram de João Vitor dizendo: ninguém fica de fora. O colega se inscreveu primeiro, depois eu passo para o senhor. Passa aqui o microfone. Eu esqueci o seu nome. Me perdoe. Seguido do vereador, né? Diante de tudo, né, que você depois complementou, depois da pergunta, o que a gente entendia como saneamento básico, aí eu volto à minha primeira fala com relação ao reuso, em relação ao quê? Se cada residência adotar uma fossa seca, a gente vai reduzir os números em relação à quantidade de resíduo que está indo para a rede de esgoto, porque esses resíduos vão ficar na fossa seca.
essa fossa seca futuramente pode ser plantada banana, enfim, diversas outras culturas. Aí a gente fala da questão da inclusão social e também de que pessoas que não têm acesso a esse saneamento básico e de repente não têm acesso ao conhecimento de uma fossa seca, vai lançar os seus resíduos em qualquer lugar. Eu digo isso porque eu morei em um local que era entre uma zona rural bruta e a cidade, era um entreposto entre os dois. E aí algumas pessoas, por não ter conhecimento, faziam o descarte dos resíduos justamente na estrada principal. E aí tinha vezes que andava de moto como eu, tinha que tomar um certo cuidado. E por ser pai de autista, o meu filho Aleph, ele não tem o costume de usar sandália. Ele quer sempre andar descalço. Aí já vai envolver saúde pública. E a questão da inclusão em relação a uma pessoa neuroatípica, esqueci da educação, mas uma pessoa atípica, né? E aí a gente vai envolver novamente a questão do reuso, e voltando à questão da universalização do conhecimento desde a sua primeira infância. Porque se tivéssemos esse conhecimento desde a primeira infância, se por um acaso fôssemos para um local, né, de zona rural, iríamos tentar, pelo menos com os nossos vizinhos, tentar implantar a ideia dessa fossa seca, para tentar reduzir a emissão de resíduos nos rios. Por quê? Aí a gente já vem para a zona urbana. O Rio da Mangueira é próximo a uma comunidade, é próximo às casas populares. Isso que você traz, Thiago, eu agradeço muito pela sua colaboração. Será crucial quando nós chegarmos, principalmente na etapa de pensamento de metas e soluções. É um conhecimento muito específico, eu agradeço muito pela sua contribuição, e eu, enquanto estudante de psicologia, fico profundamente tocado com a sua experiência enquanto um pai atípico de uma pessoa do espectro autista, e aí vai a minha ênfase máxima a esse grande sentimento, não somente parental de cuidado, mas também um sentimento que incute a educação. Veja, crise ambiental também é crise do conhecimento. Nós sabemos que a grande contaminação de mananciais se deu pela escassez do saber, pelo acesso a uma educação ambiental. Então, isso que você me traz é muito interessante, bem como pensar quais seriam as estratégias que você vai trazer durante a elaboração dos produtos, principalmente quando nós chegarmos nessa etapa. E um outro ponto, para não esquecer, quando você fala em relação à ciência, que a ciência nada mais é do que a estruturação de um conhecimento, segmentar esse conhecimento, estruturar ele para que seja prático para as pessoas aprenderem. Nós temos o conhecimento popular com relação às plantas e às ervas, e uma delas é a maconha, né, a cannabis sativa e cannabis índica, que eu já trago para o autismo, que é a minha área de novo, que o CBD, o canabidiol, pode muito bem ser distribuído na rede pública de saúde, porque nós podemos plantar durante todo o ano, e a própria gestão pública, municipal, federal, estadual, não interessa, se quiser, de fato, pode ter locais específicos com pessoas específicas para sanar um problema que está atingindo cada vez mais pessoas, é estatística, e não só o autismo, né? Porque quando a gente fala de canabidiol, aí eu vou deixar quieto, porque já é uma enciclopédia. Então deixa vamos... a minha temática, né? Que sou da psicologia. Exato. Obrigadão, Thiago. O vereador. Já me apresentei aqui, já me conhece todos. Sabemos que tudo isso que foi falado aqui é importante. É necessária a participação da sociedade, como foi falado aqui, mas também temos que lembrar, nós temos que ter um governo que se sensibilize, que lembre daquele que fica lá na ponta, porque não adianta termos um governo negacionista para negar a ciência. Vemos aqui que tudo depende da ciência. Se não tiver a ciência, a gente não tem nada. Obrigado, vereador. Davi, muito obrigado. É muito importante pensar a ciência quando nós estamos considerando saúde pública, porque conhecimento também é poder, inclusive como nós estamos. Vejamos, a saúde pública ela está diretamente à redução dos riscos, porque o meio ambiente implica diretamente no desenvolvimento humano.
Então, quando nós estamos investindo em meio ambiente, nós estaremos trazendo resultados preventivos para a saúde, diminuindo taxas de mortalidade, garantindo a dignidade humana. E um ponto muito interessante, vereador, acesso a recursos. Sem o plano municipal de saneamento, o município fica acéfalo. Ele não consegue captar recursos federais para poder melhorar. E sem essa sensibilização. Por isso que nós estamos felizes hoje no município de Saúde em observar que não houve somente uma sensibilização da gestão, mas também de vocês, da representação social, que aqui está, mostrando que eu quero mudar a realidade de saúde na Bahia. Esse é o meu desejo. Né? E melhor, quando nós falamos sobre todo esse processo, não há como pensar sem planejamento. Por isso que tem os produtos, né? Aquela pilha de produto, né? Cada um com a capa diferente. João, tudo bem, você disse que tem que ter participação social, mas como é que você garante isso? Como é que você faz que todo mundo participe? Primeiro que o diagnóstico participativo, ele é esse processo em que vocês começam a identificar. Ó, o colega identificou uma experiência que ele passou numa estrada e veja como foi tocante. Eu tinha que tomar um cuidado quando estava dirigindo, porque eu poderia cair, por exemplo, né? Então, essa identificação dos problemas locais, eles compõem a participação social. E mais, quando há uma identificação, precisa haver um espaço para que isso seja discutido, que serão as próximas etapas. Não é o nosso evento de hoje, né? Que é apenas um evento público para apresentar o plano. Mas vocês terão essas oportunidades, principalmente no desenvolvimento do produto C, onde vocês vão apontar lá para o desenvolvimento do diagnóstico técnico participativo. Aqui no prognóstico há essa discussão, mas essa discussão com qual objetivo? Futuro, gente. Melhorias de futuro. Uma perspectiva lá na frente. Porque nós somos a única espécie animal que se preocupa com o dia de amanhã. E isso mostra o nosso interesse em pensar o que é que eu tenho que fazer hoje para garantir que o amanhã seja melhor do que o agora. Isso é participação social. Pensar os programas, os projetos e ações que vão ser desenvolvidas durante todas essas etapas. Os indicadores, que eu amo, né? Vamos indicar o desempenho, saber se funciona, e para depois pensarmos a validação. Porque não existe participação social sem que os próprios munícipes que apresentaram as queixas, que colaboraram com os cenários de futuro, estabeleceram as metas em conjunto, validem e digam assim: esse é o plano que está à cara do meu município, com as realidades locais, e é esse o plano que eu quero que entre em vigor para a minha geração e as próximas. Isso é participação social. E o papel dessas estratégias? Bom, a primeira, essa eu amo, né? As oficinas, que serão esses espaços que, de forma lúdica, nós garantimos a interação social. O que a gente percebe no desenvolvimento científico? Quanto mais o ambiente é enrijecedor, há pouca espontaneidade. Então, o pessoal contribui pouco. Porque quanto mais formalizador seja essa estrutura, com menor sensibilidade, com pouca interação social, com ausência de uma postura de hierarquia, a gente precisa adotar essa postura democrática, onde as discussões acontecem. E melhor, porque é nas oficinas que nós capacitamos. Como? Saber. Conhecimento. Por isso que as professoras ficam batendo na tecla lá, não joga lixo. Não joga, e a tia é chata, mas a tia está colaborando com o desenvolvimento de uma sociedade mais digna para o futuro. As audiências públicas, que será o momento onde todas essas queixas elas são colocadas e vocês conseguem acompanhar de forma transparente. Nós temos a garantia constitucional da transparência nas audiências públicas. E melhor, a consulta popular, porque a população, como eu disse, contribui e valida. E diz, é isso, é desta forma. Aqui nós temos algo muito interessante. Eu sou da psicologia, eu acho que vocês não sabiam disso, né? Tanto que eu sou da psicologia, e nós entendemos que a descrição ela é muito importante de ser realizada, tá?
tá? Para que a gente possa atingir todo o público, inclusive aqueles que não têm uma boa identificação visual. Então, é uma medida inclusiva para que todos consigam entender. Eu vou descrever a imagem, tá bom? Quem não conseguir visualizar, pode ficar tranquilo que eu vou descrever. Nós temos um folders, que é uma estratégia que nós desenvolvemos de participação social, e ele está dividido em 3, né? Nós temos 3 partes no folder. Ele é um formato retangular. No centro do folders, eu tenho uma cor amarela, e aí tem um Zé Paninho, que é um bonequinho quadrado, né? Com alguns pezinhos finos, muito fininhos, e ele tem um chapeuzinho com uma pranchetinha numa mão, bem fininha também. No meio, eu tenho uma foto do Zé Paninho, mas à minha direita do folder, eu tenho uma imagem muito interessante. E aí vai o meu elogio para a equipe de comunicação do Plano Sanear. Percebam que na imagem, e agora eu vou fazer uma descrição, nós temos ali várias mãozinhas com diversas cores, né? Cada mão, trazendo de forma muito nítida algo muito interessante, a diversidade étnico-racial. Nós temos várias cores ali simbolizadas, em que cada uma está contribuindo com uma pecinha. São peças de quebra-cabeça, e são pecinhas que simbolizam a contribuição, que nenhuma é maior que a outra. Então, veja, todas são de igual importância para a contribuição de pensar a elaboração de um plano municipal de saneamento. Dessa forma, nós temos a garantia da diversidade étnico-racial, muito bem elaborado pela equipe de comunicação, e à esquerda do meu folder, eu tenho algumas metas que estão descritas, né, escritas ali nos folders. E eles vão estabelecer as metas que vão ser desenvolvidas no município. No meu segundo folder, que também faz parte da composição das estratégias participativas, eu tenho ao centro uma imagem, eu acredito que é em aquarela, né, Rodrigo? É aquarela, né? Aquarela, e é uma imagem muito interessante. E aqui vem eu novamente dar a ênfase ao papel feminino, sempre com grande protagonismo. A comunicação adotou uma postura de colocar mulheres, principalmente mulheres negras aqui, né, muito bem representadas, ganhando grande protagonismo na mesa, elas são maiorias, né, na participação e na colaboração social, trazendo e combatendo ali a invisibilidade de gênero, demonstrando que as mulheres, elas são sim esse grande braço firme. Inclusive, nosso ponto focal é uma mulher, a senhora Fernanda, bem auxiliada pela sua secretária. Nós temos à esquerda os benefícios da participação popular, lá algumas imagens sobre muito ilustrativas, com coleta de lixo, bem como outras atividades. O folder em si, ele tem uma imagem com uma mesa que traz a tônica da colaboração. Mesa é muito família, né, gente? É o momento onde a gente contribui, é um cenário onde as contribuições aparecem de maneira muito espontânea. Essas estratégias participativas, elas compõem um planejamento lógico, que estão entre apresentação audiovisual. Nós temos também reuniões com entidades privadas e governamentais, que podem ser desenvolvidas aqui no município, que serão, inclusive. O questionário do Rede Plan Saneia, que é o nosso aplicativo, que logo mais irei apresentar para vocês. E nós temos as dinâmicas interativas. À direita do meu slide continua o Zé Planinho, que é aquele bonequinho quadrado com os bracinhos finos. Nós temos a TV Plan Sanear. Vocês podem nos acompanhar pelo YouTube. E aí vai o meu convite, né? Vão nos dar um like, né? Eu acho que isso é muito aquela vibe dos youtubers, né? Nos dá um like, vai lá ver a gente no YouTube, nos assistam, inclusive assistam-se, porque vocês vão estar lá, tá? Porque está sendo transmitido. Então assistam-se no YouTube por meio do canal Plan Sanear, né? TV Plan Sanear. Mas o Plano Sanear tenta acompanhar, né, todo esse processo de desenvolvimento tecnológico, e nós criamos um podcast. E aí, agora o Jô Soares perdeu para nós, né? Quem foi Jô Soares na fila do pão? No Plano Sanear Conectado, nós temos aqui à esquerda uma colega, né? A gente tem duas imagens, uma é com o slogan do Plano Sanear, a segunda é com uma colega Bianca, que é estudante de engenharia agrícola-ambiental, e ela está entrevistando um representante da sociedade civil no município modelo, que é o município Canudos, né? Foi o município. Por que Canudos é um município modelo? Que é lá onde todas as atividades são testadas e depois levadas para os demais municípios, tá bem? Medidas a partir da eficiência é que desempenhamos. O Plano Sanear
Conectado foi um sucesso em Canudos. Então, muito provavelmente, essas atividades também serão desenvolvidas aqui no município. E nós temos uma outra estratégia participativa. Essa, eu acredito que vocês vão nos ajudar. É o nosso Instagram, né? É o plansanear.univasf. Então, nos sigam no Instagram. Acho tão chique falar isso. Nos sigam no Instagram, né? Nos sigam. Nos ajudem a aumentar o quantitativo de seguidores, que, inclusive, de tantas andanças que estamos tendo, esse número já subiu, né? Então, estamos com mais seguidores aí. Curtam as nossas postagens. À direita do slide, nós temos uma imagem com um quantitativo de 50 participantes, que foi de uma reunião realizada no município modelo, município de Canudos. Agora, olha não, né? Não sei se todos vão conseguir ter essa captação visual, mas percebam, nessa imagem há uma diversidade muito encantadora, porque há diversos segmentos sociais, diversos representantes da sociedade civil, grande protagonismo feminino, muita participação nas diversas formas etárias, bem como representantes da gestão municipal de Canudos. Então, nós temos uma foto que garante o rosto do município. E essa foto vocês também terão no produto de vocês. Porque ao término dessa reunião, uma das formas de registro é a foto que nós vamos tirar. Porque é o rosto de vocês que vai para o produto. Demonstrando não somente que a reunião aconteceu, mas um produto que garanta o rosto do município. Isso é importante. Lembra? João, da psicologia, participação social. Vamos lá. Esse é o nosso aplicativo, ele está dividido em duas abas. Aqui eu tenho um menu com o produto A, produto B, o produto C, o produto D. Na outra imagem, nós continuamos. Produto D, produto E, produto F e produto G. O que são esses produtos? Todos aqueles livrinhos que vão compor o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eles foram pensados e bem colocados nessa ordem no aplicativo para ser intuitivo. Então, ao acessar o aplicativo, você já tem aquilo de forma intuitiva, né? Fernanda, que acessou bastante, o aplicativo percebeu. E à esquerda nós temos o Zé Planinho, tá bom? Uma das estratégias de participação social que nós desenvolvemos também é o jogo do diagnóstico e prognóstico. É um jogo lúdico, com atividades, né, interativas para participação social. Também serão desenvolvidos aqui no município. Esse é o primeiro encontro que nós estamos tendo, presencial, para apresentar as etapas que serão desenvolvidas. Aqui é a corrida das boas práticas e o quiz dos 4 eixos de saneamento. Também compõem as estratégias de participação social que serão desenvolvidas aqui no município. E agora, esse momento é muito importante, chamado de painel cidadão. Como nós entendemos que a comunicação ela acontece de forma diferente nos diversos recortes territoriais que existem, principalmente na minha amada Bahia, nós entendemos que o que funciona mais ao sul, ao litoral, ao norte, não é o mesmo que funciona em outras regiões. Nesse momento, vocês vão apontar o celular de vocês para o QR Code ou podem sinalizar com a mão e alguém da nossa equipe vai auxiliar vocês para fazer o escaneamento do QR Code. No QR Code, se vocês quiserem, já podem apontar para cá. Quem não conseguir, a nossa equipe vai até vocês, tá bom? Carlos, dá suporte aqui para a leitura. E, após a leitura do QR Code, vocês vão ter acesso a uma aba que vocês vão colocar o nome maravilhoso de vocês e o número de vocês. Após colocarem o nome e o número, vocês vão conseguir algo muito interessante, acessar a muitas estratégias de comunicação. Aí vai estar carro de som. João, eu acho que carro de som funciona aqui no meu município. À vontade. Acho que carro de som funciona bem no município. Clique em carro de som. Eu conheço o proprietário do carro de som. Coloca o nome dele e o número, por favor. João, eu acho que no município, o que funciona bem mesmo, é o Instagram da prefeitura. Então, você vai e coloca lá o @ do Instagram da prefeitura. João, eu acho. Isso tudo vai para os produtos, tá? Tudo isso é registro, vai para os produtos. Eu acho que o que funciona muito bem aqui, João, é boca a boca. Comunicação direta. Se a comunicação direta funciona bem aqui no município, coloca aí para mim também na pesquisa, por favor.
Quem precisa de ajuda, sinaliza. Quem mais está sentindo dificuldade? Alguém? Foi? Lá nessa etapa, vocês preenchem aí com o que funciona aqui no município. Ah, e o Instagram funciona. Bom, isso seria muito interessante, porque se vocês são aqui do município, mas não são todos os pontos, por exemplo, aqueles que o senhor conhecer. Caso algum colega aqui disponha do telefone da rádio, vocês podem adicionar. Tem outras opções que o senhor acredita que o senhor pode colaborar? Vamos lá? Comunicação direta, se funciona aqui no município. Não, não. É apenas o processo, veja só, é apenas o processo de indicar somente quais os meios de comunicações que funcionam, e aí faz uma sugestiva. Sim. Por exemplo, na indicação da rádio, é porque qual é a rádio que funciona aqui no local. Então, por exemplo, se a gente vai no outro município, né? Por exemplo, se a gente for em um outro município, pode ser que exista uma outra frequência de rádio e que nessa outra frequência não seja a mesma que pegue aqui. Então, a gente precisa descrever de forma precisa qual é a rádio que funciona aqui no município. Entendo. Entender. Bota 0. Isso. Isso. Podem fazer as indicações, tá, pessoal? Conseguiram preencher? Podemos avançar? Perfeito. Vamos lá. Aqui no nosso cronograma de mobilização, como nós temos toda uma estratégia, né, com etapas muito bem definidas, metodologias, objetivos, né, qual é o público-alvo, o local onde essas atividades serão desenvolvidas, nós apresentamos hoje e já apresentamos 2 vezes, no caso, né? O primeiro encontro foi a reunião de sensibilização acontecido de forma remota, com alguns representantes do poder municipal. E aí nós apresentamos um mapa de setorização, onde todos esses mapas de setor, onde esse mapa de setorização foi incluído, nós tivemos setores de mobilização, onde nós dividimos ali, né, a partir de critérios de acordo com o IBGE, com conhecimento populacional também, aqui com conhecimento popular, com o saber de vocês, quanto quais são os locais, considerando a viabilidade de acesso, a maior concentração de pessoas naquele local, para poder ouvir as necessidades da população, fazendo um recorte, tentando dar conta, né, de todas as especificidades do município. Dessa forma, nós dividimos todas as nossas atividades em um cronograma. O que acontece com esse cronograma? Na primeira coluna, nós temos a data. Então, as datas em que todas as atividades serão desenvolvidas está na primeira coluna. A primeira atividade que nós desenvolvemos com o município, ela aconteceu em fevereiro de 2025, deste ano, certo? E que foi na modalidade remota, como já dito. Foi a reunião técnica, a primeira reunião, que foi a reunião de sensibilização, que foram com alguns representantes do poder municipal. Aqui foram, na nossa terceira coluna, nós dispomos os objetivos de cada uma das atividades que serão desenvolvidas. Ademais, nós temos um público-alvo, ou seja,
quem são aqueles que irão participar dessa reunião? Qual é o público-alvo? Por exemplo, hoje pela manhã, a reunião foi com os comitês, porque tinha todo um processo de consolidação do comitê, bem como do mapeamento, assim como também do mapa de setorização. Aqui nós temos a definição da metodologia, porque nós precisamos saber como vamos realizar aquelas atividades. E sem pensar metodologia não tem como. A duração, visto que nós também consideramos que todos dispõem de muitos ofícios durante o dia, atividades profissionais, atividades pessoais, atividades familiares, ou também atividades esportivas, e, portanto, precisam conciliar dentro de cada uma da sua dinâmica, de acordo com a disposição da duração dessas reuniões que vão acontecer aqui no município. Há também o local, onde nós precisamos definir onde essas atividades serão desenvolvidas, e quando estivermos pensando a elaboração do prognóstico, bem como do diagnóstico técnico participativo do produto C, nós teremos essas visitas setoriais, com diversos locais que vão estar colocados aqui também nessa coluna. Nós temos também aqui a divulgação, e é nessa parte que vocês apresentam a contribuição de vocês, porque é onde vocês acreditam que funciona bem a comunicação aqui no município, para que a gente utilize essa ferramenta tão importante que são os meios comunicativos a favor da participação social. Dessa forma, vocês mostram, olha, no meu município, isso é o que funciona bem. E, portanto, nós vamos utilizar esse meio, de acordo com o conhecimento popular, a favor da divulgação das atividades. E aqui nós temos os registros. Como já dito, nós precisamos registrar que essas atividades acontecem. E quando vocês preenchem esse painel cidadão, automaticamente já conta como lista de presença, demonstrando que vocês estiveram aqui. Outros registros são os registros fotográficos, que são esses que nós estamos fazendo e que vão estar no produto, né? Então, vocês vão conseguir visualizar o rostinho de vocês aí no produto também. Nós temos a continuidade desse cronograma. Vejamos, já iniciando 2026, em janeiro de 2026, nós teremos a primeira oficina com os comitês executivos de coordenação. E passando mais um pouco, nós chegamos em novembro a dezembro de 2026. Essa é a nossa meta, é o que nós vamos cumprir com o município, bem como com a colaboração de vocês, de forma ali complementar. Aqui é o momento onde tudo que foi desenvolvido vai ser submetido à audiência pública para poder se tornar lei no município. E o município poder dispor desse importante instrumento de inclusão social, de sustentabilidade, bem como de acessibilidade a recursos, que é o PMSB. A partir disso, eu faço os meus agradecimentos, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer esse momento que vocês retiraram das atividades que vocês tiveram no dia, para poder aqui me ouvir, importunar vocês um pouquinho, e aí vai o meu sentimento de muita gratidão. Muito obrigado e foi um prazer estar com vocês. Com isso, obrigado, esses aplausos são para vocês, tá? E com isso, eu gostaria de... Sim. Em junho. Sim. Essas atividades. Que nós temos ali para a programação, pessoal, se vocês puderem observar aqui, nós temos, hoje é o nosso evento público, que aconteceu em março, entre março e abril, nós já estamos em abril, então está acontecendo dentro do planejado, e aqui nós temos, julho a setembro, nós vamos ter essas atividades que serão desenvolvidas aqui no município para elaborar a primeira versão do produto C, que são essa visita com... Oi? Sim, eu posso sim. Olha, a gente dispôs também um material maior para que vocês possam fazer uma apreciação. A gente tem um documento em PDF que a gente pode estar disponibilizando, caso o senhor DG. Consigo, sim, com certeza. Aqui, na data de julho a setembro de 2025, nós temos a segunda oficina com os comitês executivo e de coordenação. Na parte do objetivo, o que nós estamos objetivando realizar nessa etapa? Elaborar a primeira versão do produto C. Ademais, qual é o público-alvo? Membros dos comitês executivos de coordenação. E qual é a metodologia?
apresentação audiovisual, discussão e o que nós entendemos ali como estabelecimento, bem como a estrutura das dúvidas também que serão postas. O colega trouxe contribuições de forma muito específica, né, sobre a região, e aqui suas contribuições serão muito mais ricas, inclusive na exposição. As durações, nós precisamos estabelecer, tem uma meta de 3 horas, podendo estar dentro desse intervalo. O local, aqui estarão os setores que vão ser divididos, né, já foram aprovados, inclusive hoje pela manhã vocês aprovaram, setores de mobilização, os meios de comunicação, podendo sofrer alterações de acordo com o que vocês sugeriram também. Porém, nós já temos grupos que estão no WhatsApp com ambos os comitês que nós utilizamos como uma ferramenta de contato, visto como encurtamento das distâncias, né? Nós estamos sediados em Petrolina, então muitas das vezes a comunicação não é tão legal, né? A gente não pode mandar uma carta, demora demais. Bem como os registros que também serão por fotos e TV. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida quanto a esse cronograma? Carlos? Pessoal, o João já me apresentou no início, né? Só destacar aqui, a gente vai ter 2 eventos nas comunidades que a gente chama de eventos setoriais. Quando eu falo a gente chama de eventos setoriais, não é o projeto Plan Sanear que fez essa nomeação. Nós seguimos um termo de referência para a elaboração de planos municipais de saneamento básico do governo federal. Então, tudo isso que a gente aplica e todos esses momentos de mobilização, ele faz parte do que está previsto em termo de referência para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. A gente tem 2 momentos que vai ser os momentos que vamos às comunidades, são os locais que foram definidos como setores de mobilização, e lá vai ser o momento oportuno para que a população dê suas contribuições quanto às suas problemáticas acerca de saneamento básico. A gente até fala, minha rua tem um mau cheiro, não tem coleta de lixo na minha rua. O momento para apontar isso vão ser nesses eventos setoriais. O primeiro deles, que é para discutir o diagnóstico e o prognóstico, vai ser entre julho e setembro desse ano, que vai ocorrer nessas localidades. Eu não vou lembrar de cabeça todas que ficaram definidas. Água Branca, né? Pronto. Os locais de reunião ficaram definidas como setores de mobilização, foi sede para englobar as comunidades, as circunvizinhas da sede, né? Genipapo e Água Branca, ok? E também vamos ter outro momento, que vai ser para ano que vem, entre agosto a outubro do ano que vem, que vai ser outro evento setorial que vamos retornar novamente nessas comunidades, mas aí já para discutir os programas, os projetos e as ações a serem tomadas de acordo com o que foi levantado no evento setorial anterior. Ok? Sim. Sim, sim. Bom, eu sou Gustavo Negreiro, sou professor da Univasf, colegiado de Geografia, Senhor do Bonfim, tá? Também sou membro do Comitê de Bacia, já fui presidente do Comitê de Bacia durante São Francisco? 4 anos. Não, da Bacia daqui do Rio daqui. Itapecuru. Tá? Porque aqui não é São Francisco, Sim. aqui é Rio Itapecuru. É que eu sou membro também, mas do São Francisco. Isso, São Francisco Outra história. é outra história. Tá? Então, assim, e também coordeno o programa pelo Univasf PROAD, estou coordenando a lei de desertificação. Então, só queria sugerir algumas coisas. E também, por coincidência, ajudo o município, né, ajudo a Secretaria Municipal, porque sou morador, sou residente daqui no município. Eu sou cidadão, sou parte da sociedade civil do município. Tá? Então, assim, só queria primeiro, assim, pedir, né, que eu acho que é necessário, que sempre quando a gente vê que aqui é interessante, tem uma realidade distinta, sabe? Uma é a gente está iniciando o trabalho dentro do Comitê de Bacia, do Plano de Bacia, então é interessante vocês interagirem com o comitê, e também porque tem um plano de bacia sendo feito. Tá? Aqui está dentro da região de 2 grandes barragens de abastecimento, que é Pindobaçu e Ponto Novo, tá? Que tem um sistema de gestão por alocação, e tem uma comissão de alocação disso, tá?
A gente vai ter até uma reunião em maio, se eu não me engano, que vai ser lá em Ponto Novo. Então, seria legal vocês apresentarem, discutirem, até porque precisa ter dessa interação que eu acho interessante. E, assim, eu acho que o município tem algumas características interessantes, importantes, que vocês precisam trabalhar. Eu sei que vocês estão trabalhando em vários outros municípios da região, do estado e tudo mais. Mas eu acho que tem algumas coisas que, no que eu puder contribuir, ajudar, também não tem problema nenhum. Eu sei que é um documento muito importante, não só o município espera, para poder liberar várias coisas que esse documento, a falta desse documento acaba ocasionando, né? Então, assim, não ter um plano de saneamento básico, que só para vocês saberem, a gente, na gestão anterior, lá atrás, a gente chegou como Univasf, chegou a oferecer para fazer, o município não deu atenção, o outro gestor não deu atenção, né? Então, que bom que está sendo feito agora, porque acaba travando várias políticas, vários financiamentos e outras coisas mais que podem vir para o município, a ausência desse documento, né? Então, no que a gente puder contribuir, ajudar, estamos à disposição, principalmente sobre a realidade do município, porque eu vou ser um dos cidadãos chatos, daquele que quer participar e que vai querer contribuir, Perfeito. tá? Perfeito. Excelente. A gente sempre fala que o plano ele não é elaborado pela prefeitura, não vai ser elaborado pelo Plano Sanear, mas é uma construção coletiva. Então, todos têm que participar. A contribuição vai ser excelente. Quanto à questão do plano de bacia, plano regional de saneamento básico também, se tiver aqui, ainda está sendo levantado por equipe de escritório, mas tudo isso, plano diretor, plano plurianual, o termo de referência nos traz que o plano municipal de saneamento básico tem que ser conciliado, ou seja, tem que levar em consideração esses planos para poder estar também elaborando o plano municipal de saneamento básico do município. Então, com certeza vai ser levantado isso. Na etapa de diagnósticos, vai ser feita uma varredura quanto ao saneamento daqui, quanto aos dados de assistência social, educação, saúde, agricultura, meio ambiente, infraestrutura, obras, né, para poder, sim, discutir, então, de fato, as problemáticas aqui quanto a saneamento. Então, apesar do prazo ser curto, né, até o final do ano que vem, é um trabalho bem extenso. Ao todo, um plano municipal de saneamento tem esse tamanho aqui, essa pilha de papéis. Então, um trabalho bem complexo e toda ajuda será bem-vinda, inclusive, principalmente, na verdade, da população de saúde, viu? Então, novamente agradeço o João Vitor pela bela apresentação, como sempre, né? E peço só que vocês possam fazer uma pesquisa de satisfação e vamos tirar uma foto para poder registrar esse momento, e essa foto, obviamente, vai lá para o produto que estamos elaborando, né? Está em fase de elaboração, na verdade. Novamente, pode levantar a mão quem não conseguir apontar a câmera para a gente levar os celulares e está contribuindo, viu? Oi. Bora, pessoal, tirar uma foto. Só quero aqui agradecer também a presença da Central, que está presente aqui. Estava falando conosco, a Central sempre em parceria conosco, também vai ser fundamental nessa construção. Então, quero agradecer a presença também.